Hoje eu vou compartilhar com vocês as leituras realizadas nos meses de fevereiro e março, o que eu tenho de leitura em andamento e também o que eu tenho planejado aí para iniciar neste mês, se tudo der certo, terminar no mês de abril também e compartilhar com vocês em breve. Então vamos lá. Primeiro, com as leituras realizadas, a primeira delas foi O Retrato de Dorian Gray, que eu li aqui no aplicativo do Kindle, com essa capa. Com certeza se tornou um dos meus livros favoritos aí da vida. Eu tinha uma expectativa, como acho que geralmente as pessoas têm expectativas com livros clássicos, porque de alguma forma você já teve contato com a história ou algum aspecto da obra. É bem inevitável, né? Obras tão famosas, né? E livros tão clássicos assim, a gente não ter nenhum tipo de contato, né? Ou nenhum tipo de spoiler, digamos assim. Eu não considero muito spoiler, mas para aquelas pessoas que consideram aí o desfecho ou aspectos da obra spoiler, acho que é bem improvável, né, que a gente não tenha passado aí por alguma exposição, alguma característica do livro, então eu tinha expectativas sobre esse livro. A primeira delas era que era um livro mais longo, então eu achava que as cenas e toda a deteriorização moral do personagem principal, ela fosse demorar mais a acontecer e eu achei que foi muito rápido, assim, eu tinha uma expectativa que o livro era um pouco mais longo e todo esses detalhes da vida dele, né, que ele foi indo pro fundo do poço mesmo, isso fosse ficando mais espaçado, então eu achei que isso foi bem diferente, o que me deu uma experiência de leitura muito boa. A história por si só, ela, ela faz você refletir sobre diferentes aspectos do corrompimento humano e quanto as pessoas ao seu redor também podem influenciar isso, mas acima de tudo a gente acompanha que o personagem principal desde muito jovem. Eu não vou ficar falando aqui muitos detalhes porque eu tenho um vídeo só sobre este livro que eu vou deixar aqui compartilhado no box de descrição, que eu fiz questão de fazer e compartilhar mais as minhas impressões de leitura e aspectos um pouco mais aprofundados sobre o livro. Eu também cito este livro na maratona literária que eu aproveitei para fazer no carnaval, não viajei, não fiz nada, e aproveitei para fazer uma maratona de carnaval. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição também, caso você não tenha assistido e tiver interesse de assistir, gostar de assistir maratonas literárias, aí vou deixar aqui tudo certinho. Então, o primeiro livro lido, né, nos meses de fevereiro e março, foi O Retrato de Dorian Gray. Os livros lidos de janeiro também já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o link para quem se interessar. O segundo livro que eu acabei na maratona também foi este aqui, Solidão e Companhia. Eu já vinha lendo ele há um bom tempo, né, desde a minha viagem. Eu cito no meu vídeo de lidos de janeiro e leituras em andamento, eu cito esse livro aqui. E eu finalizei na maratona literária. Este livro, ele tem uma proposta de biografia, né, porque ele acaba contando a história aqui do Gabriel Garcia Marques, mas de uma perspectiva da opinião alheia, digamos assim, então dos amigos dele, de pessoas que trabalharam com ele. Então a gente tem esse tipo de viés, ou então do jeito que a escritora, jornalista, decidiu contar a história dele. Eu diria que é um livro de fofoca, assim, né? Então a gente tem perspectivas muito pessoais e é como se alguém estivesse dando uma opinião sobre você. Então esse é um pouco do pano de fundo do que a gente encontra aqui. A gente tem passagens que a gente tem o nome da pessoa, ela coloca o nome da pessoa e o que aquela pessoa compartilhou com ela, de uma história sobre o Gabo, ou uma percepção que a pessoa tinha sobre ele, uma opinião, algo que aconteceu no passado. Uma coisa que me incomodou um pouco aqui é que os amigos dele, né, ficam falando muito sobre, e era um pé rapado, né, não tinha dinheiro e tal. E isso acaba, assim, se tornando um pouco repetitivo.
Eu entendi mais pra frente que é porque ela faz o contraponto, então as pessoas começam a falar, ele lançou ali 100 Anos de Solidão, depois ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra, e ficou muito rico e mudou o jeito dele. Então eu entendi essa ponte que ela construiu, né, das pessoas falando como que ele era na época de escritor perrapado, e depois, o Gabo que ganhou o Nobel e rico. Então ela constrói um pouco essa personalidade assim dele, de novo, sobre o aspecto e sobre o olhar de outras pessoas que conviveram com ele, né? Então eu vou ler só um trecho rápido aqui que eu marquei para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Essa passagem aqui, ela atribui a Albina do impronunciável, para mim, o sobrenome da pessoa. Então vou me ater aqui a Albina. Ele não era muito comunicativo, Gabo nunca foi muito extrovertido, e sempre senti que existia uma boa dose de timidez nele. Senti que ele era uma contradição, havia certa insegurança em relação ao seu lugar, e ao mesmo tempo ele tinha um ego enorme, conhecia muito bem a pessoa que havia se tornado como escritor. Então ele era uma grande contradição. Não era alguém com quem você pudesse se sentir totalmente confortável. Era necessário zigue-zaguear ao redor das áreas sensíveis dele. Era necessário ter cuidado para não ferir os sentimentos ocultos que estavam lá, mas que ele não mostrava. Ele era precisamente solidão e companhia. Uma pessoa solitária, com o pressentimento de quem era, mas que ao mesmo tempo precisava dos amigos e procurava carinho e admiração. Que é um trecho para vocês terem um pouco a noção de como seria a experiência de leitura deste livro e para ver também se vocês teriam interesse, né, de ler. Eu gostei desse livro, acho que assim, a gente não pode parar por aqui. Se a gente tem a intenção de conhecer a biografia do Gabo e ir mais a fundo na biografia dele, eu acho que a gente não deveria parar neste livro, mas pode ser uma boa porta de entrada, sim. E o próximo livro lido é este aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. A Ana Cláudia é uma médica, ela trabalha com cuidados paliativos já há muitos anos. Ela atende tanto em um hospital, né, que atende mais pessoal de média e alta renda, que é o Einstein, como também ela atende em hospitais com pessoal mais simples, e ela demonstra, né, qual que é o paralelo ali dos últimos dias de vida dessas pessoas, o que geralmente acontece, o que elas se arrependem ou não, ou o que elas passam a pensar nesses últimos dias de vida, quando elas estão geralmente já em cuidados paliativos. Mas eu considero este livro como de autoajuda. A gente não encontra aqui muitos dados científicos, a não ser bem no finalzinho, assim, nas duas, três últimas páginas, e aqui talvez nas 3 primeiras páginas, assim. Fora isso, o livro, ele é um compilado de alguns clichês de livros de autoajuda, como você usar o tema da morte, na verdade, a seu favor, para você viver uma vida com mais significado, tendo a real clareza da finitude da sua vida e tentar virar isso a seu favor, né? Prezando ali por relações interpessoais que fazem sentido para você, colocando ali seu coração onde você acha que tem um motivo justo para você, né, colocar, enfim, esse tipo de discussão. Eu vi no Goodreads bastante gente falando sobre isso, também tem algumas resenhas lá que comentam sobre isso, do tipo, não espere que um livro, né, se você quer aprender sobre cuidados paliativos de uma forma mais médica, mais científica, esse livro não é o indicado para esse intuito, é mais realmente, talvez para alguém que perdeu alguém recentemente e busca algum tipo de conforto e quer ler sobre isso, sobre como pensar nas coisas boas que aconteceram com aquela pessoa e transformar aquela dor inicial da perda para algo um pouco mais com significativo a longo prazo, para você conseguir conviver com aquela ausência. Para quem perdeu alguém muito próximo, eu acho que pode ajudar esse livro, de novo, num aspecto mais de autoajuda. Agora, se você busca
assuntos assim mais científicos, mais aprofundados sobre os cuidados paliativos, que é com o que ela trabalha já há muito tempo, acho que esse livro aqui não é o mais indicado para esse intuito, tá? Eu separei também aqui para vocês um trecho. Eu gosto de ler para vocês terem um pouco de noção, né, de como que é escrita e perceber, né, um pouco mais do que eu tô falando na forma da escrita também, que eu acho que ajuda bastante. Então, por exemplo, ela fala assim: quando dizemos que nos sentimos plenos é porque estamos com o pensamento, o sentimento, a atitude e o corpo, todos juntos ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento de plenitude na nossa vida, algo que ocorre rápida e fugazmente. A morte do outro ou a nossa será uma rara ou até única experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida. Então, né, esse aqui é um pouco de como ela aborda o tema e como ela escreve aqui no livro também. Seguindo aqui ainda para os livros lidos, a gente tem essa mini biografia da Amy Winehouse. Eu comprei esse livro aqui num sebo, né? Tem até o preço que eu paguei só R$10, é preço de sebo mesmo, né? Hoje em dia é muito improvável a gente achar um livro nesse preço aqui. A impressão que eu tinha é que ele nunca nem foi usado, assim, era super novo mesmo, apesar de ter comprado num sebo. E aí, aqui, de novo, né, uma mini biografia por conta da... que é bem curtinho, assim, né? Não é nada muito detalhado. E o curioso é que este livro é um livro bem antigo. Essa aqui é a terceira reimpressão e é de 2008. Ou seja, a Amy, ela estava viva. Ela tinha ali seus 20 e poucos anos, ela nem tinha chegado a completar 27, e o autor aqui, ele fala, né, a pessoa que escreveu este livro, ela fala, tem uma mensagem mais de esperança, assim, ela fala sobre a questão dos 27 anos, né, que alguns artistas perderam a vida com essa idade. Para quem gosta das músicas da Amy ou da figura dela, né, quer saber mais detalhes e um pouco mais de diferentes opiniões e perspectivas, nesse caso aqui positivas sobre ela, eu acho que vale a leitura. É curioso ver também essa parte da esperança que a pessoa que escreveu este livro tinha no momento que escreveu, né, pensando que ela poderia sair ali das condições que ela estava e ter uma vida mais próspera. Não sei se próspera é a palavra certa, porque ela tinha uma vida próspera, né? Muito talentosa, mais uma vida assim que não infligisse tantos danos a ela mesma. Acho que essa é a principal ideia. Eu gostei do livro para ter contato assim com a história da Amy, porque eu gosto muito das músicas dela. Não é algo muito aprofundado assim na vida dela, mas eu acho que aqui também a gente tem aspectos muito profundos sobre ela, porque a gente tem pedaços de entrevista, depoimentos dos pais, cartas trocadas, enfim. Então acho que acaba aproximando um pouco mais a gente da figura dela também, né? Que infelizmente morreu muito cedo. Agora vamos para os livros em andamento ou os que eu estou planejando aí ler este mês. Primeiro livro em andamento é este aqui, do Osamu Dazai. É meu segundo livro, minha segunda experiência de leitura com o Osamu Dazai. Eu li Mulheres, já tem vídeo aqui no canal. Esse aqui eu peguei na minha escola de japonês. Aliás, eu tô gravando um vídeo para vocês sobre rotinas de estudo, e lá envolve também idiomas, porque eu estudo japonês e mandarim. Então eu vou compartilhar um pouco sobre isso com vocês, da minha escola de japonês, enfim, como que isso funciona e como que eu tenho aí me dividido, né, nesses estudos. Mas, de qualquer forma, esse livro aqui é da biblioteca lá da minha escola de japonês e tô gostando bastante deste livro. Até agora eu tô gostando muito da escrita do Osamu Dazai. Eu acho que o melhor caminho para começar realmente é Mulheres. Eu acho que a gente lá tem uma perspectiva um pouco diferente, né, do que a gente tem aqui, por exemplo, o Declínio de um Homem,
que são aspectos biográficos dele, e lá a gente tem histórias de mulheres, então acaba se distanciando um pouco mais da figura do autor. Mas eu pretendo ler mais obras dele e falar com mais propriedade o que realmente eu acho que fica de sugestão por onde começar, se é mulheres mesmo ou se eu acabo mudando de ideia. Então, este aqui eu vou terminar de ler essa semana para poder devolver lá na minha escola de japonês. Outro livro em andamento, na verdade 2 livros também estão aqui no aplicativo do Kindle. Comentei em outro vídeo com vocês que eu acabei esquecendo numa viagem que eu fiz o meu Kindle, então eu tô lendo no aplicativo do Kindle, mas no tablet. Por enquanto é assim que estou fazendo. Então, um outro livro em andamento já é um outro autor japonês. Como eu faço japonês, eu fico também bastante exposta, né, à cultura japonesa, além de toda a família do meu namorado, eles são japoneses, então aí tem um outro fator, né, que acaba influenciando também as minhas leituras. Como vocês podem ver, eu também gosto de anime, tem aqui Evangelho. Então é todo um combinado de aspectos. Ali também vocês conseguem ver quadros do Japão, né, que a gente foi lá recentemente. Enfim, gente, vamos lá. Vocês vão continuar vendo muita literatura asiática por aqui. Um pouco mais clichê, né? É o Haruki Murakami. Tô pegando aqui a capa certinho para vocês verem. Este livro é do que eu falo quando eu falo de corrida. É um livro muito específico dele, assim, de corrida e a relação dele com a corrida, com esse exercício, que molda muito a rotina dele, o estilo de vida dele como escritor também, né? Porque ele tem uma rotina com a corrida antes de escrever. Então, depois eu vou compartilhar mais com vocês quando eu finalizar, né? No próximo vídeo de lidos, com certeza eu vou comentar mais sobre este livro aqui. E um outro livro que também tem a ver com o Japão. É a primeira vez que eu leio um livro de youtuber. E é do Baka, né? Pra quem acompanha aí conteúdos do Japão no YouTube, provavelmente conhece Baka Gajin. Ele faz conteúdos andando, né? Principalmente por Tóquio. E ele escreveu um livro. E é este aqui, que eu também comecei a ler. E pretendo terminar em breve. Estou gostando bastante. E também vou comentar com vocês mais, né, aspectos sobre o livro. É uma distopia, né? E por aqui são estes os livros que eu tô lendo no aplicativo do Kindle. E também os livros que eu já comecei são estes. Agora eu vou compartilhar mais 2 com vocês, que são livros que eu pretendo ler também. Não comecei ainda, mas pretendo ler em breve. Que são estes 2 aqui do Gabo. Como eu li essa biografia aqui, Solidão e Companhia, eu quero ler mais sobre o Gabo e trazer aqui pro canal. Então, primeiro é esse, 100 Anos de Solidão, como não poderia deixar de ser, né? Livro imensamente citado ali naquele outro livro que eu comentei. E este aqui é a última publicação, que é Em Agosto Nos Vemos. Vamos ver aí como que ficou a escrita. Eu vi algumas pessoas falando que é um livro inacabado, que ele não queria que publicasse, não sei, vou procurar saber melhor. Este aqui eu comprei em alguma Bienal do Livro aí que aconteceu, Feira do Livro, acho que foi na Bienal, e vou ler. E, enfim, compartilho com vocês aí impressões também. Estes foram os livros lidos em fevereiro e março e leituras em andamento em abril e próximas leituras, como vocês puderam ver. Me falem nos comentários se vocês já leram algum, o que vocês têm de planejamento. Eu gosto sempre de perguntar porque eu acabo pegando mais sugestões, né, de leitura. E para quem gosta de ler, sugestões de leitura e lista de leitura nunca é suficiente. Então aqui estamos nós aumentando a nossa lista também. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.